estamos de volta com a nossa série de entrevistas sobre os programas de pós-graduação aqui da Universidade Católica de Pelotas. E quando eu falo pós-graduação, eu estou falando em mestrado e doutorado. A gente quer te ajudar a fazer uma escolha, a dar um up aí no teu currículo profissional. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais o mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação. Então tá aqui conosco para conversar um pouquinho, tomar uma água, o professor Lisandro de Souza Oliveira, que é o coordenador do chamado MEC. A gente chama aqui na universidade como MEC, mas é o mestrado em Engenharia Eletrônica e da Computação. Professor, muito bem-vindo e vamos contar um pouquinho como é que surgiu o mestrado, qual é o histórico dele. Perfeito, muito obrigado. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde a todos. Então, o nosso curso de mestrado, ele surge com sua primeira oferta, né, no ano de 2017. Né? Ele surge a partir, na verdade, de uma parceria, uma articulação com instituições como a UFSC, a Federal de Santa Catarina, e a Federal do Rio Grande do Sul. Né? E o nosso mestrado, ele está, né, na ACAPES, na área de engenharias 4, engenharia elétrica e engenharia biomédica. Né? Então, temos essa forte relação, tanto com a área de engenharias, né, elétrica, eletrônica e computação, enfim, e também com a parte de biomédica. Perfeito, professor. E o foco principal de estudo do MEC, qual é? Perfeito. O nosso curso está numa área de concentração muito voltado para a eletrônica, né? Enfim, mas nós temos das nossas três linhas que possuem suas especificidades, suas áreas de pesquisa, né? Uma mais voltada para a área médica, queimados, materiais, radiação e eletrônica, enfim, para a área biomédica. Temos uma linha de pesquisa voltada para toda a questão de desenvolvimento de tecnologias, circuitos integrados, né? Que é sistemas eletrônicos integrados. E temos também uma linha de pesquisa na qual eu atuo, né? Que é sistemas computacionais embarcados e distribuídos. Tá? Apesar de cada linha ter o seu foco de pesquisa, buscar soluções para a sociedade, né? Todas as linhas atualmente, até com uma questão, né, bastante evidente na sociedade, a gente atua muito com inteligência artificial, com eletrônica, dispositivos eletrônicos e, claro, tecnologias para a sociedade. Então, muito no âmbito de cidades inteligentes, né? E muito também articulado com toda a parte da saúde, tecnologias voltadas para a saúde, né? Os vestíveis, muito de tecnologia voltado para a IoT, né? Chamadas internet das coisas, né? Então, mais nesse sentido. Professor, um curso extremamente preparado para esse momento de virada. Na verdade, já viramos, né, digitalmente, já estamos vivendo uma outra época. O mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação aqui da UCPEL, ele está preparando um profissional que já vai chegar no mercado, além de mais qualificado, também um profissional super conectado por todas essas linhas de pesquisa. Mas, no seu entendimento, esse profissional que está nos assistindo e que quer ter o título de mestre, ele precisa ter que perfil, assim? Tem que ser muito curioso, tem que estar conectado 24 horas no computador? Perfeito, boa pergunta. Primeiro, não, 24 horas no computador não precisa, né, de forma alguma, embora a gente utilize muito o computador como ferramenta, um instrumento, né, de trabalho. A gente trabalha bastante com programação, né? Então, assim, o perfil de profissional, na verdade, que a gente procura é, assim, um perfil de aluno, né, e profissional proativo, disposto a aprender, né? Claro que sempre ajuda o interesse pela tecnologia, o interesse pelo raciocínio lógico, matemático, porque o curso possui disciplinas voltadas para o reconhecimento de padrões, disciplinas mais voltadas para a matemática, mas muito também de programação e eletrônica, né? Então, eu diria que é um aluno, um perfil de profissional que esteja conectado com a realidade e com os desafios da sociedade no geral, né? Então, esse profissional precisa ser curioso, ele precisa estar disposto a utilizar diferentes algoritmos de aprendizado de máquina, por exemplo, né? Precisa ter um interesse por uma eletrônica embarcada, aprender um pouco sobre sistemas computacionais embarcados e distribuídos, né?
como nesse novo mundo, no cenário da IoT, como os diferentes dispositivos se interconectam, né? Como nós temos casas inteligentes, cidades inteligentes, né? E hoje fica muito difícil pensar nossa vida sem eletrônica, né? Sem eletrônica embarcada, nosso veículo, desde o nosso micro-ondas, o veículo, o celular que a gente utiliza, né? E todos os dispositivos que se interconectam e hoje conversam entre si, né? Até mesmo com lâmpadas, né? Então eu diria que precisamos de um aluno que esteja atento a essas mudanças e curioso, disposto a aprender. Mas não precisa ser um analista de sistemas somente ou um engenheiro elétrico. Tem espaço para profissionais de outras formações, de outras áreas de conhecimento, professor? Excelente pergunta, Alessandra. Sim, e nós temos um histórico, né, de diferentes formações, ao longo de toda a história do MEC, né, do mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação. Nós temos diferentes alunos com diferentes formações, backgrounds, né? Embora, claro, o curso a gente diga que o aluno que for da Engenharia Elétrica, Eletrônica, Computação, ADS, né, e áreas afins, né, Engenharia, Ciência e Computação, ele vai ter mais facilidade em algumas áreas, evidente, né? Mas o nosso curso é aberto para todo profissional. Então, hoje nós temos, inclusive, profissionais da área da saúde que se interessam em fazer nosso mestrado para agregar, principalmente, tudo que nós trabalhamos no cenário, né, de inteligência artificial aplicada à medicina, aplicada à área da saúde, né? Então, assim, ele é aberto para toda e qualquer formação. Perfeito. Prof, vamos falar de estrutura. Claro. O que o curso oferece no quesito corpo docente, laboratórios? Perfeito. Nosso corpo docente bastante qualificado, todos professores doutores, conforme a exigência da CAPES, né? Estamos, claro, num processo de recomposição do quadro docente, tá? Teremos aí o ingresso de mais 3 docentes até o início de 2026, tá? Compondo o nosso quadro. São professores experientes, tá? Cada um atuando nas suas linhas de pesquisa, mas todos trabalham com parcerias de pesquisa e colaboram com as pesquisas dos seus orientandos, né? E dos seus colegas, né? Nós temos laboratórios que fica localizado ali no segundo andar, né? No prédio D. Tá? Temos laboratórios de eletrônica, conversamos e utilizamos a mesma estrutura também do curso de engenharia elétrica, da análise de desenvolvimento de sistemas, tá? E temos, né, nos laboratórios também dispositivos, como eu mencionei, sistemas embarcados distribuídos, né? Então, essa parte de eletrônica embarcada, nós temos diferentes dispositivos ali, né, como microcontroladores, enfim, para que o aluno desenvolva a sua pesquisa, seja em disciplinas ou até mesmo na sua dissertação. Tá? Então, contamos com uma estrutura específica, né? E todos estão convidados a conhecer a nossa estrutura, enfim. E os professores todos com experiência em orientação e pesquisa em periódicos internacionais e nacionais, conferências. Tá? Temos um excelente corpo docente, tá? Com uma boa formação, e é isso. Certo, professor. Professor, e esse aluno que vai chegar agora dessa seleção e já vai encontrar algumas novidades aí em 2026, como o senhor falou, né? Novos professores, inclusive, ele, muitas vezes, ele já está no mercado de trabalho. É um profissional que ou tem a sua empresa, ou é um profissional CLT, ou ainda é um funcionário público. O MEC tem espaço para quem também trabalha, porque é difícil não trabalhar, né? Só estudar hoje em dia, né? Outra excelente pergunta, Alessandra. Isso mesmo. Hoje, um dos grandes diferenciais do nosso mestrado, né, e que nós estamos sendo procurados por alunos de diferentes instituições, né, egressos de engenharias e áreas afins, tá, é que o nosso curso é noturno. Quinta-feira à noite e sextas à noite. E sábado somente pela manhã. O que são esses horários? Esses são os horários das aulas, né, dos primeiros semestres, do primeiro e do segundo semestre. Então, sim, o nosso horário noturno, né, e com essa manhã de sábado, nós conseguimos cumprir as nossas atividades, nossa carga horária, tá? E o aluno, permitindo então o aluno que seja trabalhador cursar o nosso mestrado. Então, só como um pequeno indicador, atualmente 100% dos nossos alunos são trabalhadores. Eu não tenho nenhum aluno que seja somente estudante, né? Nós sabemos a realidade de Pelotas, a realidade local, e muitas vezes esse aluno que quer seguir os seus estudos, quer se qualificar ainda mais, até mesmo para ter maior possibilidade de inserção em um mundo de grandes mudanças, né?
empresas que valorizam muito a pesquisa, né? Nosso curso está de portas abertas, né? Então, hoje eu fico muito feliz em saber que os nossos, né, alunos trabalhadores estão muito contentes, né? Estão cursando o mestrado e desenvolvendo suas pesquisas, publicando, inclusive, em conferências e periódicos internacionais, mesmo apesar da carga horária bastante reduzida, né? Então, com todo o trabalho ao longo da semana, durante o dia, mas eles encontram aqui o apoio de todos os docentes e administrativos da universidade para cumprir os seus estudos. Então, isso eu fico muito feliz. Professor, pelo contexto assim, que o senhor está nos apresentando e pelo pouco que a gente também acompanha, né, o MEC, ele é um curso bastante prático, assim, de muitas pesquisas com aplicação mesmo, né? Não é só a teoria. Nos fale um pouquinho sobre essas pesquisas, assim, se o senhor quiser até citar alguma grande pesquisa que esteja acontecendo agora, nesse momento. Perfeito, Alessandra. Sim, considerando o cenário também e dadas as especificidades locais e os desafios de pesquisa, muito do que a gente faz é, claro, apoiado com ferramentas, com tanto matemáticas quanto computacionais, né? Então, apesar disso, claro, também temos práticas laboratoriais, óbvio, muito forte, né? Então, hoje a gente desenvolve pesquisas, como citar alguns exemplos, né? O nosso curso tem uma característica forte de olhar para o local, para a região, para as empresas da região de Pelotas região, né? Então, atualmente nós temos convênios com empresas e essas empresas subsidiam bolsas para os nossos alunos. Em contrapartida, a gente pesquisa, né, soluções tecnológicas para essas empresas que nos apoiam, né? Então, hoje posso citar 2 parceiros, acho que posso citar alguns parceiros, né? Tem que dar os créditos. Temos uma parceria com o Sanep, né? Uma parceria forte com o Sanep e também com a empresa Freedom, né? Então, no âmbito dessas 2 empresas, nós desenvolvemos pesquisas voltadas, por exemplo, no âmbito do Sanep, para localização de vazamentos, né, da rede de distribuição de água. Então, algo que afeta todos, né? E, então, buscando uma solução mais rápida, uma manutenção mais eficaz, um melhor aproveitamento da equipe, né, dos recursos do Sanep. E, claro, né, redução desse desperdício de água que, por vezes, ocorre, né? Então, a gente tem uma forte parceria aí com o Sanep. Além disso, né, claro, temos outras pesquisas em andamento, como aqui eu posso citar um dos meus mestrandos, utilizando realidade aumentada, né, para a identificação dessa tubulação que ela é subterrânea, né? Então, utilizando recursos bastante modernos, né, para que seja com óculos de realidade virtual ou então com aplicativo, que a gente tem feito, a identificação das tubulações e, com isso, uma precisão maior no momento de uma manutenção. No âmbito da Freedom, diversas pesquisas desenvolvidas ali para a autonomia das cadeiras de rodas, para a questão de energética, de baterias, né? Então, focado numa empresa aqui local que desenvolve pesquisa e produtos, né, de ponta e exportam, né? Então, são dois exemplos no âmbito dos convênios. Além desses, claro, né, nós temos também pesquisas em parceria com a CAPES, né? Então, das bolsas CAPES, que aí são parcerias diversas, tanto no âmbito da microeletrônica, sistemas embarcados, energias fotovoltaicas, por exemplo, temos pesquisas relacionadas na área, e também na parte de biomédica, né? Então, temos projetos como videolaringoscópio, né, que o pessoal trabalha com toda a parte de biomédica. Então, a gente fica muito feliz em atender uma gama muito grande, né, de assuntos aí em nosso mestrado. Perfeito, professor. E aí o senhor fala, né, nessas pesquisas que estão acontecendo, as parcerias, pesquisas que ocorrem graças às parcerias, também graças às financiadoras do governo. E eu lhe pergunto, dessas pesquisas aí, o que a gente já teve patente, o que já saiu de dentro do nosso mestrado, né, em engenharia eletrônica e da computação, o que saiu já e se tornou aí produto mesmo no mercado? Perfeito. Ótima pergunta, Alessandra. Até no âmbito dos convênios, tá? Tem sido comum e frequente, né, nós termos, até mesmo no contrato já especificado, está previsto isso, né, a questão da inovação. O nosso curso de mestrado é um mestrado acadêmico, né, mas que também é cobrado perante a CAPES, né, da questão da inovação.
Então, nós buscamos não somente pesquisa, não somente publicar, que é importante, mas pesquisas que sejam também aplicadas, né? Nesse sentido, nós temos, sim, como, por exemplo, o professor Everton tem pesquisas, tem patentes, né, pedidos de patentes, né, na área biomédica, tá? Que é uma forte relação que nós temos com a área da saúde. Nós nos aproximamos cada vez mais e temos pesquisas com o curso de medicina, por exemplo. Tenho alunos de iniciação científica da medicina que atuam conosco, né? E, claro, muito do que a gente desenvolve atualmente passa pelo registro, e temos diversos registros de software, né? Então, o registro de programa de computador junto ao INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, tá? Então, todo trabalho desenvolvido no mestrado gera um produto acadêmico, né? Mas não somente aquele texto, né? Então, todo o trabalho atualmente a gente busca registrar, seja buscar patentes, como a gente já está verificando, ou então registro de programa de computador. Um outro exemplo que eu posso citar também de um orientando, né, da Bolsa do SANEP, ele tem desenvolvido um protótipo e publicou e está buscando uma patente, na verdade, que é uma leitura automatizada dos relógios, dos medidores de água, né? Para evitar essa medição, né? Enfim, que seja feita por leituristas, por exemplo, enfim. Então, isso é um trabalho que surgiu uma disciplina, na dissertação dele, que ele ainda está desenvolvendo. Então, todo e qualquer trabalho desenvolvido hoje no mestrado, a gente busca, sim, o registro. Até mesmo para que a UCPEL e as empresas parceiras consigam colher esses frutos no futuro, né, tendo o registro dessas patentes ou desses programas de computador. Perfeito, professor. E sobre mercado de trabalho? Porque aí a turma vem para cá, se especializa, ganha um título de mestre e quando sai mestre em engenharia eletrônica e computação, que portas se abrem, professor? Ótima pergunta, Alessandra. O nosso mestrado, apesar dele ser acadêmico, e claro, muitos dos alunos procuram a formação por qualificação, alguns alunos procuram a docência, né? Eles querem se qualificar na área tecnológica para obter uma formação mais sólida e atualizada, né? Para atuar na docência na área tecnológica. No entanto, não se limita apenas à área tecnológica, né? Tanto que nós temos não somente casos de alunos, mas também casos de professores da nossa área, que é uma área muito ativa e muito, né, que está cada vez mais sendo muito procurada, né, de professores e alunos egressos que trabalham em empresas de tecnologia. Que tipo de empresa? Diversos, né? Empresas de desenvolvimento, empresas de, por exemplo, pesquisa e desenvolvimento em microchips, né, desenvolvimento de CIs, circuitos integrados, então pesquisa de ponta, né, relacionadas a isso. Então, o profissional que sai do nosso mestrado em engenharia eletrônica e computação, ele tem todo um mercado, aí, um mundo do trabalho que ele pode atuar em diferentes níveis, né, na área acadêmica, mas também ele pode atuar em empresas de tecnologia das mais diversas áreas. Professor, quem está nos assistindo, está nos acompanhando, está pensando, como é que é a seleção? Quais são as etapas? A pessoa precisa fazer o quê? Vai se inscrever, a gente inclusive vai convidar daqui a pouco, mas eu aproveito e já faço o convite, está curioso, quer saber como é que faz, já pode conferir lá no site, enquanto nos acompanha aqui no YouTube, pode já também abrir o site da UCPEL na aba editais e conferir lá que está aberta a inscrição para o mestrado então de engenharia eletrônica e computação. Mas quais são as etapas dessa seleção, professor? Perfeito. As etapas seguem as etapas anteriores, as mesmas, né? Anteriores. Então, o aluno vai efetuar a sua inscrição, vai escrever um breve memorial, né, daquilo que ele pretende, com os campos que estão ali delimitados no edital, né, tentando verificar uma das linhas de pesquisa e propor algo, né? Mas, basicamente, além dessa questão do memorial de pesquisa, que é a intenção do aluno, né, ao entrar no curso, né, algo bem tranquilo, tem um processo também de entrevista, tá? E tem, claro, uma análise de currículo, tá? Então, em suma, são essas três grandes etapas, né? E para selecionar esse aluno, né? O aluno tem que cuidar, né, professor, na hora da comprovação dos títulos, né? Perfeito. É bem importante. Ótimo, bom lembrete, Alessandra. Assim, então, muitas vezes o aluno se inscreve e esquece de anexar uns documentos, e por isso que é importantíssimo que verifique com bastante atenção o edital,
né, para que faça o upload de toda a documentação. Por que isso é muito importante? Além de permitir que ele tenha um ingresso no curso, para que ele possa brigar por bolsas, né? Porque conforme a classificação, as bolsas vão sendo distribuídas, como a gente sabe, são limitadas, né? Embora hoje, né, eu fique bem contente de dizer que as 2 últimas turmas nós temos bolsas para todos os alunos, né? Então, ficamos bem contentes. Então, sim, corroborando o que tu mencionas, toda e qualquer comprovação, de acordo com o barema, de acordo com o edital, o que pontua é importante que o aluno apresente, né, o candidato apresente essa comprovação, com certeza. Perfeito, prof. Agora eu queria que o senhor convencesse, né, dissesse por que quem está nos assistindo deve se inscrever e fazer a seleção do mestrado em Engenharia Eletrônica e Computação da UCPEL. Perfeito. Então, faço convite a todos que tenham interesse em aprender sobre tecnologia, a se qualificar ainda mais. Aquele profissional que, embora esteja trabalhando e verifique, poxa, gostaria de me qualificar, que curso que eu vou procurar? Nosso curso bastante atualizado, profissionais capacitados, né? Com um horário muito flexível para quem trabalha, né? Com uma previsão aí de 24 meses concluir o seu curso e com ótimas oportunidades de bolsas. Além disso, garantido toda uma base tecnológica muito interessante, tanto matemática, uma sólida base de tecnologia eletrônica, embarcados, né, e permitindo que o aluno tenha contato com áreas multidisciplinares, né, e saindo com uma formação bastante ampla, podendo continuar os seus estudos de doutorado ou até mesmo, né, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Então, se alguém que esteja agora nos ouvindo, nos assistindo, né, tiver interesse no nosso curso, né, e quiser aprender ainda mais sobre novas tecnologias, sobre o boom de IA, o que é IA, né, o que a gente ouve bastante, né, façam o nosso curso, nós estamos de braços abertos para recebê-los. Perfeito, professor. Então, a gente fica por aqui nessa conversa, nesse bate-papo sobre o mestrado de Engenharia Eletrônica e Computação aqui da UCPEL. Muito obrigada, professor. Muito obrigado. Lisandro Oliveira, que é o coordenador do MEC, então. E aí fica o meu recado. Vai lá no site da UCPEL, ucpel.edu.br, na aba dos editais e confere como faz para se inscrever e vir aqui para o UCPEL para conseguir um título de mestrado, para conquistar um título de doutorado e dar um up na tua carreira, tá bem? Até a próxima conversa nessa série de entrevistas sobre os programas de pós-graduação, mestrado e doutorado aqui da UCPEL. Até mais!